O poder capaz de destruir o mundo, enfim, é revelado. Após séculos, a fruta lendária de Elbaf encontrou alguém digno de ser seu dono. O despertar de Loki soa como um sino antigo, anunciando o fim dos tempos, o Ragnarok, os sacrifícios que foram feitos, o sangue de um rei e o choro de um filho, o dia em que o destino de Elbaf mudou para sempre sob o rugido de um deus. Quer entender tudo sobre a Akuma no Mi de Loki e os eventos que conduziram até a morte de Harald? Então bora lá! E fala, meus queridos senpais, como é que vocês estão? Eu sou o Jean com mais um vídeo para vocês. E meu amigo, já pode parar tudo que você está fazendo, porque esse capítulo está simplesmente insano. Eu tô abismado com a força do Loki. Tivemos de tudo: o desfecho do Harald, o motivo do porquê o Ragnir estava se movendo sozinho e também o Loki consumindo a fruta lendária de Elbaf. Assiste o vídeo até o final porque tem muita coisa boa pra gente ver e eu sei, tá muito calor mesmo, mas já pega a sua caneca de café e bora pro capítulo 1170 de One Piece. Tudo começa de onde o último capítulo parou, com o Loki sendo atacado pelo Ragnir. Ele se levanta furioso e vai novamente em direção à sala do tesouro, se perguntando quem tinha jogado o martelo nele. Loki logo percebe que não havia ninguém ali. Ele pouco se importa, pois seu único objetivo é pegar a Akuma no Mi. Porém, ele escuta Ragnir fazendo barulho e começar a se mover novamente, impedindo Loki de alcançar o baú. A pancada é tão forte no chão que faz Loki se perguntar o quão pesado ele era. Então Harald, com sua mente dominada por Imu e se aproximando do local, explica de que nada adianta. Essa fruta é o tesouro de Elbaf. Por centenas de anos, ninguém comeu essa fruta, e isso não foi por uma escolha, e sim porque ninguém conseguiu. Tudo por conta de que Ragnir não encontrou alguém digno o suficiente e continua a protegê-la até os dias atuais. Eu gosto muito dessa ideia do Ragnir defendendo a fruta, principalmente esperando por alguém que seja digno. Quando você olha para o martelo, claramente ele é inspirado no Mjolnir da cultura pop, e isso só mostra como Oda usa referências de diversas obras e mitologias para expandir o seu próprio universo, e aqui se encaixou perfeitamente. E como na parte atual da história já sabemos que Loki empunha o Ragnir, entendemos que o príncipe amaldiçoado foi escolhido, ou melhor, foi digno dessa aprovação. Harald pensa que com o buff de poderes que ele tem agora, será capaz de conseguir comer a fruta, mas antes que ele dê um passo, surge Shanks e Gaban, impedindo ele com ataques imbuídos de Haki do Rei. Gaban então explica que os ferimentos estão causando dor e que as habilidades de cura estão demorando ainda mais. Ele fala que a única fraqueza de pessoas como ele são ataques cobertos por Haki do Rei. Shanks indaga, perguntando como ele sabe a fraqueza dos Cavaleiros de Deus, e Gaban responde que quando ele era pequeno, perdeu as contas de quantas vezes eles tentaram roubar os Shanks da tripulação, e tudo isso acompanhado de uma pequena lembrança dos Cavaleiros de Deus perguntando de uma criança ruiva e pedindo para eles o entregarem. E é interessante saber que os Cavaleiros de Deus tentaram recuperar Shanks de alguma forma. Isso mostra que Garmin queria muito ter seus dois filhos em Mary Joyce, e se conecta bem com ele apresentando Shanks para Harold todo orgulhoso. Agora eu quero muito ver um flashback do Roger mostrando esses embates, e também foi explicado porque Somers se burrou nas calças após ver Gaban nos dias atuais. O mesmo fala que cansou de colocar eles pra correr. É, meus amigos, aqui foi surra atrás de surra. Dá pra ver que os Cavaleiros de Deus não passam de mera bucha. Continua com Shanks citando que Somers até comentou algo do tipo com ele ali na Terra Sagrada. O cara ficou traumatizado mesmo pelo visto, hein? Gaban completa que ficou surpreso que a Terra Sagrada possuía esse poder militar. Shanks comenta também que os dragões celestiais não passam de uns inúteis que ainda têm coragem de se chamarem deuses, e que só de pensar que ele teria essa vida já lhe dava arrepios, enquanto Gaban completa que esse é o tal do destino. Harald continua atacando os dois. Shanks quer salvá-lo, porém não há muito que pode ser feito. A única esperança que resta é Loki. Corta para Loki discutindo com Ragnir, falando para ele sair da frente, e questiona se ele é o guardião do tesouro nacional. O martelo volta a se mover e Loki, furioso, grita que ele é só um martelo, enquanto prepara um ataque com Haki do Rei no seu próprio martelo, causando um choque feroz que destrói por completo a arma de Loki.
Ele fica totalmente surpreso, desacreditado de que Ragnir teve a força suficiente para destruí-lo, mesmo usando seu poderoso haki. Ragnir sai pulando no chão e logo vem a revelação mais incrível do capítulo. Ragnir se transforma, seu cabo vira um esquilinho furioso, porque agora está com um galo na cabeça devido à força do impacto. Isso daqui é o puro suco de One Piece. Eu ri demais nessa cena, porque o Oda, ele sempre dá um jeitinho de nos surpreender. Cara, muito legal mesmo. E quando você olha para o Elbaf e toda essa temática fortemente inspirada na mitologia nórdica, você percebe que nada é por acaso. Esse esquilo, ele faz um paralelo claríssimo com o Ratatosk da mitologia. Cara, genial, e você vai entender o quão genial fica quando a gente adentrar mais na mitologia e também quando formos fazer a conexão com a fruta lendária de Elbaf. Se liga só, na mitologia nórdica, Ratatosk é um esquilo falante cuja função é correr incessantemente de cima a baixo pela árvore do mundo Yggdrasil, mas ele não faz isso para transmitir sabedoria, unir os mundos ou manter o equilíbrio, muito pelo contrário. Ratatosk é um fofoqueiro profissional, um mentiroso nato, um verdadeiro agente do caos. Ele carrega insultos e calúnias na bagagem, transformando palavras em veneno. As provocações da águia lá no topo da árvore não ficam só no vento. Ratatosk pega tudo isso e desce correndo até as raízes e joga na cara de Nidhogg como se fosse a pior ofensa possível. O dragão, obviamente, explode de ódio. Ele ruge, ataca, destrói e toda essa fúria sobe de volta pela árvore na boca do esquilo, agora transformada em ameaça e zombaria contra quem está lá em cima. E é assim que o caos nunca esfria. Ratatosk não deixa o conflito morrer. Ele alimenta, provoca e cutuca onde dói. Eu acho sensacional essa escolha aqui, principalmente sabendo que Ragnir se torna o martelo de Loki. E para mim, ele não se tornou digno somente por sua força. Eu acredito que existe uma conexão mais profunda. O Loki passou grande parte da sua vida no submundo de Elbaf, onde habitam diversas feras selvagens, animais gigantes e poderosos. E com o tempo, elas deixaram de ser apenas animais para Loki, elas são seus aliados e amigos leais. Enquanto o resto de Elbaf o vê como uma vergonha ou uma ameaça, os monstros do submundo o reconhecem como seu líder. E é essa ligação afetuosa com as feras que faz com que Loki também seja digno de se tornar um aliado do Ragnir. E agora fica a grande dúvida: foi o esquilo que comeu a fruta do martelo ou o martelo que comeu a fruta do esquilo? Lembrando que Vegapunk desenvolveu um método de fundir armas com as frutas, e só vimos isso acontecer com as Zoans, que são as frutas que possuem uma espécie de vontade própria. Só que temos que lembrar que o Ragnir é uma arma antiga de séculos passados, e talvez foi fundido justamente por uma tecnologia do reino antigo, e o Vegapunk possivelmente herdou o método desse reino, já que muitas de suas pesquisas se baseiam justamente nas tecnologias avançadas do reino antigo. E eu acredito que pode ter ocorrido sim essa fusão da fruta do Ratatosk com o martelo. Após o esquilo aceitar Loki, ele abre o baú e assim Loki consome a fruta lendária de Elbaf. Não foi possível enxergar o formato da fruta, até porque ela fica bem pequena nas mãos gigantescas do Loki. O Oda fez questão de manter o mistério e não revelar o seu formato. Em seguida, Loki entra em estágio de transformação. Garras crescem em seus dedos e, ao que parece, escamas ou pelos pontudos se formam e uma silhueta gigantesca nos é mostrada. Seu rugido ecoa por todo o castelo de Elbaf. Seus olhos se parecem com raios. O esquilo fica todo feliz ao ver a transformação, enquanto Loki, transformado, caminha ferozmente pelo castelo. Primeiramente, eu fiquei muito feliz que a fruta lendária de Elbaf não era, como muitos especulavam, a fruta de Nika. Eu queria mesmo que fosse algo completamente diferente e novo. Fiquei completamente arrepiado, que transformação insana. Todo momento passa a sensação de ser algo realmente monstruoso. As garras saindo, o seu rugido, ele andando pelo castelo, cara, sensacional. E Oda fez questão de não mostrar ela ainda, ou seja, não dá pra saber qual é a fruta. O que nos resta é teorizar. Surgem muitas e muitas possibilidades aqui. Podemos ter Fenrir, que é dito trazer a ruína dos deuses no Ragnarok e que, por coincidência, assim como Loki, ele também foi aprisionado por correntes mágicas, libertando-se somente no Ragnarok para cumprir a sua profecia. Garm também é uma opção interessante, com seu uivo sendo um dos sinais para o início do fim do mundo. Pode ser também a águia Hasvelgr, visto que Loki possui tatuagens parecidíssimas com as asas de uma águia.
ou pode ser também uma referência a algum deus de outra mitologia, por que não? O Oda vive nos surpreendendo, mas eu particularmente gosto da teoria de que a fruta lendária é a fruta de Nidhogg. Nós temos diversas conexões e que fazem muito, mas muito sentido com a temática do Loki e ele se enxergar como aquele que irá destruir o mundo. Na mitologia, Nidhogg é um dragão serpente que habita as profundezas de Niflheim, o mundo primordial do gelo, ou seja, o próprio submundo. É ali que Nidhogg vive, roendo incessantemente as raízes da árvore. E seu ato não é mero instinto, é simbólico. Ao corroer a Yggdrasil, Nidhogg representa a força da decadência, da destruição inevitável, lembrando que nem mesmo a ordem divina é eterna. E só a partir daqui, a gente já enxerga semelhanças bem bacanas com Loki. Os dois vivem no submundo que é marcado por gelo, e sua representação também é a destruição inevitável do mundo. Quer mais conexão? Com o surgimento do esquilo fazendo paralelo com Ratatosk, retornamos às lendas onde quem inflama e potencializa o ódio e a força de Nidhogg é o próprio esquilo. E aqui podemos ver claramente os poderes do Loki sendo potencializados com o martelo Ragnir. Ele serve como um verdadeiro combustível. No mural de Harlem temos também um dragão combatendo uma serpente. E se esse dragão for uma alusão à transformação de Loki e a serpente for a própria headline, como já teorizado desde a aparição do mural, a serpente encharcada de sangue, descrita pelos gigantes de Elbaf como a coisa mais resistente do mundo. Loki, como um destruidor do mundo, pode vir e derrubar a Redline com rajadas de fogo do seu dragão e assim demonstrando esse embate. E ainda temos o fato do Loki nascer com os olhos serpentinos, que reforça ainda mais uma conexão. E eu também fico curioso do porquê Rox queria tanto o poder da fruta de Elbaf para derrotar Imu. Seguindo a linha de raciocínio dela ser inspirada em Nidhogg, talvez Rox a quisesse porque ela pode anular a imortalidade de Imu. Nos mitos, Nidhogg se alimenta das almas dos perversos, e isso poderia se manifestar como uma habilidade de danificar almas. Seria muito interessante ver esse poder em ação. É pura teoria, mas como fã de One Piece, sempre vale a pena sonhar. Eu quero muito ver essa fruta sendo revelada, e eu tenho certeza que vai ser digno de cinema. Voltando pro capítulo, uma sequência brutal acontece. Loki enfrenta Harold em um duelo extremamente sangrento. Harold parte pra cima primeiro, querendo testar o poder da lendária Akuma no Mi, mas logo é arremessado nas paredes pelas garras cortantes, e então começa um combo de múltiplos ataques ferozes vindos de Loki, uma fúria desmedida que despedaça o corpo de Harold. Podemos até ver uma silhueta agarrando a cabeça de Harold, semelhante a quando Loki esmagou um gigante no vilarejo dos cervejeiros. Loki retorna à sua forma original e prepara o que seria o seu último ataque, mas por alguns breves instantes, Harold recupera a consciência. Com a voz fraca, quase apagada, ele diz que sempre soube que dentro de Loki corria o sangue de um rei. Aquelas palavras fazem Loki parar. Confuso, ele pergunta se o pai realmente voltou a si. Harold responde que não por muito tempo. Em instantes, Imu voltaria a consumir sua mente por completo. E é então que acontece algo que nunca havia existido entre eles. Um último diálogo entre pai e filho. Uma conversa tardia, pesada e triste, carregada de sentimentos que jamais tiveram espaço para existir. Harold diz que não há mais jeito. Loki tenta negar, afirma que tudo aquilo foi controle, manipulação, mas Harold o interrompe. Ele admite que, no fundo, não foi apenas um controle. Seus próprios pensamentos foram sendo distorcidos, até que ele passou a se enxergar como um deus. Mas isso já não importa mais. Harold então diz que acredita em Loki, diz que ele será capaz de salvar Elbaf, e com um pouco do tempo que lhe resta, faz um último pedido: se dê bem com seu irmão. Aquilo quebra Loki por dentro. Com a voz trêmula, tomada por fúria e dor, ele explode. Chama Harold de horrível. Diz que fazer o próprio filho matar o pai é algo que nem o pior pai do mundo seria capaz de fazer. Ainda assim, Harold agradece. Agradece pelo incidente com Ida. Diz que queimar a Ilha dos Cervejeiros não a trará de volta, mas reconhece os sentimentos do filho e a dor que ele carregou em silêncio. Então, em um dos momentos mais tristes e marcantes de toda a obra, a marca em seu braço começa a se regenerar. O domínio está voltando. Harold olha para Loki e pede para que ele o acerte agora. Loki, tomado por fúria e tristeza, o xinga. Diz que nunca irá perdoá-lo por tê-lo forçado a fazer aquilo. E Harold,
com um sorriso no rosto, diz: eu também te amo. Loki dispara um ataque com Ragnir imbuído de seu haki mais poderoso e acompanhado de relâmpagos que pulverizam o seu pai. O rei mais amado de Elbaf encontra seu fim na forma mais trágica possível, forçando que seja nas mãos do seu querido e amado filho. Loki se derrama em lágrimas enquanto as palavras de seu pai ecoam em sua mente. Loki, meu filho, o futuro de Elbaf é o que mais importa. E é nesses momentos em que o One Piece se prova novamente. É impossível não se emocionar. Que momento lindo, triste e fantástico ao mesmo tempo. Eu fiquei maravilhado com esse capítulo. E sim, muita gente julga o Harold. Ele teve realmente escolhas questionáveis, mas tudo foi pelo bem de seu país. E quando você tem essa visão macro de leitor, fica tudo mais fácil de ser questionado. Você enxerga realmente tudo que está por trás. Ele não. Ele é um personagem que está ali na história e não sabe de todas as narrativas em volta daquilo. Esse flashback deixa claro o quão doloroso foi o passado de Loki, julgado desde criança, exilado, tratado como uma maldição. E o mais bonito de tudo é saber que ele aceitou carregar esse fardo sozinho. Escolheu não contar a verdade, aceitou ser visto como um vilão, tudo para não manchar a honra e dignidade de seu pai. Que personagem fenomenal. A redenção de Loki tem tudo para ser uma das mais belas de toda a obra. Resta torcer para que Hyunjin compreenda essa história e que os dois irmãos possam se reconciliar. Afinal, esse foi o último pedido de Harold. E agora, falando de força, isso aqui é simplesmente absurdo. Para mim, Loki está em nível Yonkou. Shanks e Gaban estavam lá e não conseguiram derrotar Harold. Loki conseguiu. Um feito gigantesco. E ainda veremos muito mais de seus poderes quando One Piece retornar ao tempo atual em 2026. E é isso, meus senpais, esse foi o último capítulo do ano e convenhamos, não podia ser melhor. 2026 é logo ali. Tem alguma teoria do que é a fruta lendária de Elbaf? Deixa aí nos comentários. E fica aqui o meu agradecimento para você que me acompanhou em 2025. Um abraço forte de todo o meu coração. É um prazer fazer isso daqui e pode ter certeza, 2026 será um ano mágico. Curtiu o vídeo? Deixa seu like para fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Te desejo boas festas e até a próxima e fui!